Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3. Nós temos feito a exposição desta carta aqui aos domingos à noite. E hoje nós vamos ler do verso 12 e expor também do verso 12 até o verso 16. São poucos versículos, mas que com certeza muito tem a nos ensinar. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Filipenses 3, de 12 a 16, diz assim: Não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu queria convidar você a abrir também lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Apenas um texto para nos auxiliar, para formar aí um bloco de entendimento. O mesmo autor, obviamente inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, a partir do verso 23, diz assim: Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Presbítero Jorge, por gentileza, nos eleva a Deus em oração. Grande Deus, santo e soberano Senhor do universo, pedimos a tua iluminação. Usa teu servo. Amém, amém. Meus amados irmãos, lembremos que o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 3, já nos primeiros versículos, vai tratar da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz, alertando sempre aqueles que eram o destino final da sua carta, a igreja ali em Filipos, e obviamente esse destino se expande até os nossos dias. Nós também, de alguma forma e de alguma maneira, somos atingidos pelas verdades inspiradas de Deus dessa carta. Ele vai tratar sobre a importância do Evangelho, sobre o Evangelho que transforma verdadeiramente. Nós meditamos nesses versículos anteriores, falando inclusive do que não era o Evangelho, coincidindo um pouco com aquela mensagem de hoje pela manhã, quando nós afirmamos que o Evangelho ele vai além daquilo que é estético, além daquilo que é aparência, ele atinge o nosso interior, ele atinge o nosso ser. Quando ele faz isso, ele modifica as nossas ações. Isso, a verdade de Deus, e quando eu falo do Evangelho, eu não me refiro apenas às notícias do Novo Testamento, à pregação do Novo Testamento, mas isso é assim desde do momento em que Deus se revela ao seu povo. Se os irmãos lembram um pouco da história, está registrado lá em Neemias, capítulo 9, se eu não estiver enganado, estou buscando aqui na mente, quando no momento de restauração espiritual da nação de Israel,
encontra-se, os livros, né, são encontrados, e ali eles começam a ser lidos diante do povo, e naquele momento, mais uma vez, a mensagem da verdade, a revelação de Deus começa a tocar no coração daquelas pessoas. E lá diz que todos aqueles que podiam ouvir, compreender, estavam atentos e ouvindo aquilo. A mensagem então chega na mente, naqueles que podem entender. O texto diz que a partir do momento que o livro estava sendo lido por Esdras, as pessoas começaram, aqueles que estavam ouvindo, começaram a se comover e muitos choraram diante daquela ação. Uma ação que talvez já tenha, naquele momento, ficado lá para trás, para outras gerações, porque aquela geração andava longe dos caminhos do Senhor. Mas a reforma espiritual se faz através da revelação de Deus. E aí nós vamos ver a mensagem que passa da mente e atinge o coração. As pessoas estavam chorando. E o texto finaliza dizendo que depois de ouvirem a palavra, dali eles saíram e foram ajudar as pessoas que eram mais necessitadas. E aí nós vemos a palavra agindo e modificando as nossas ações. Esse é o Evangelho que atinge a nossa mente. O Evangelho e a revelação de Deus que atinge o nosso coração. O Evangelho e a revelação de Deus que modifica as nossas ações completamente. Nós somos verdadeiramente transformados, porque é através da mensagem do Evangelho, é através da ação de Cristo na cruz do Calvário, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós precisamos compreender também, meus irmãos, que a palavra de Deus, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque quando nós falamos de transformação, nós estamos falando de algo que de fato pode transformar, que tem força para transformar, que tem potência para transformar, eficiência e eficácia para que as transformações que o ser humano precisa na sua vida sejam efetivas, sejam realizadas. Então nós estamos diante aqui dessa palavra que vai sendo ensinada para a igreja. Uma igreja que está sendo perseguida do ponto de vista físico, o próprio apóstolo Paulo está preso, perseguida do ponto de vista ideológico, das falsas doutrinas, dos falsos pregadores que se levantavam. Me parece que não é muito diferente do que nós enxergamos hoje. Mais ou menos a proporção vai depender de época, de lugar, de tempos, mas eu tenho convicção de que ainda hoje a igreja de Cristo, e nós temos essa convicção, continua sendo perseguida. E se no nosso país não há uma perseguição clara estatal, nós já respiramos uma perseguição ideológica muito forte, não é? Com as redes sociais, a gente tem tido acesso a muita informação. Há uns dias atrás assisti, não todo, mas uma parte de um vídeo de uma pessoa, pelo sotaque me parecia que estava em Salvador, né? Falando contra a igreja, que nós não precisamos de igreja. Lógico, era um discurso político, tinha um viés político, mas o ataque era direto, era frontal ao cristianismo, à igreja cristã, não é? Quantos hoje não atacam violentamente símbolos religiosos, não é? Seja de que religião for, mas me permita aqui chamar a atenção para esse aspecto, né? Hoje nós temos jovens, adolescentes e crianças sendo constrangidas por declararem a sua fé em Cristo Jesus. Eu fico imaginando hoje, não é, um jovem numa universidade, ou um adolescente no ensino médio, ou uma criança no ensino fundamental dizendo que acredita em Noé, que acredita no dilúvio, que acredita que a partir daí se deu a Pangeia, que acredita que de fato o relato bíblico não é um mito, não é uma invenção humana, mas é a verdade, que acredita que o arco-íris é um sinal da promessa e da aliança de Deus. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser, de alguma forma, constrangida, de alguma forma perseguida. Mas nós precisamos também entender, irmãos, que a nossa luta é muito maior do que essa. Graças a Deus que o Senhor luta por nós. Graças a Deus que a vitória vem do Senhor.
porque se dependesse das nossas forças, nós já estávamos aniquilados. Então veja que o apóstolo Paulo está tratando com uma igreja que vai sofrer esse tipo de perseguição, uma igreja que vai ser caluniada, uma igreja que vai ser injuriada, uma igreja que vai ser mutilada no seu corpo, e uma igreja que vai ser assediada na sua teologia, na sua doutrina, na sua crença, na sua fé. E ele vai então estabelecendo os marcos, ele vai então estabelecendo as verdades. E aí a partir do versículo que nós lemos, do versículo 12, nós vamos ver a palavra de Deus trabalhando e nos ensinando e nos falando a respeito daquele que foi verdadeiramente vocacionado, daquele que foi verdadeiramente chamado por Deus. E aí nós estamos diante daquele que é crente de verdade, aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que faz a sua profissão de fé dizendo: eu acredito que Cristo não é apenas o Salvador da minha vida, mas também é o Senhor da minha vida, de modo que eu quero viver em obediência à sua vontade. De modo que eu quero viver cada vez mais para me parecer como Cristo Jesus. Nós somos chamados, nós somos vocacionados, nós estamos no processo da salvação, nós somos salvos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, então, falando para essa igreja, falando para esses irmãos vocacionados, ele vai trabalhar alguns pontos. E eu diria que esses pontos aqui trabalhados falam a respeito dessas características do verdadeiro vocacionado, daquele que foi verdadeiramente chamado e salvo pela mensagem do Evangelho. Acompanha comigo mais uma vez, observa no texto. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fiz questão de ler um outro texto do apóstolo Paulo, lá de 1 Coríntios 9, porque me parece que a ideia dele é que é essa ideia de um atleta, de alguém que tem um propósito, um objetivo, e ele usa a metáfora aqui do atleta para colocar alguns pontos que são importantes na caminhada cristã. Nós não estamos correndo numa pista de atletismo, mas nós corremos na caminhada cristã. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é essa afirmação que o apóstolo Paulo fez. Veja, meus amados irmãos, ele não tem a pretensão espiritual de achar que é perfeito. Os irmãos conseguiram perceber isso no texto? E essa é uma das características que o verdadeiro vocacionado tem. Nós não temos em nós essa pretensão espiritual de que nós somos perfeitos. Nós somos desprovidos de uma pretensão espiritual nesses termos. O que é que o apóstolo Paulo diz? Veja, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, eu estou caminhando, eu estou seguindo, eu estou prosseguindo para o alvo, mas eu tenho a plena visão, a plena consciência de que eu não sou perfeito ainda. Meus amados irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida. E um verdadeiro cristão precisa entender dessa forma. Em nós não pode habitar nenhum tipo de arrogância, de achar que nós somos melhores do que as outras pessoas, no sentido de que nós temos obras que podem justificar a nossa salvação, porque nós não as temos. Eu não estou dizendo que não existam pessoas que se santificam mais. Eu não estou dizendo que não existem pessoas que buscam mais a Deus. Eu não estou dizendo que não existem pessoas que se mobilizam, se esforçam para cada dia mais fazer a coisa certa. Mas o que eu estou dizendo é que as nossas obras, por melhores que elas sejam, elas nunca atingirão um grau de perfeição a ponto de afirmarmos a nossa autossuficiência na produção da nossa própria salvação. Nós precisamos ter essa consciência diante de nós. Até porque, se nós não a tivermos, nós vamos correr, de fato, o risco aí de pensarmos numa perspectiva extremamente soberba, de um orgulho muito grande, e em vez de nos ajudarmos, em vez de prosseguirmos para o alvo, nós vamos cair na tentação da soberba,
nós vamos cair na tentação das vaidades desta vida. Eu já vi em algum momento, e aí eu volto agora a estabelecer aqui a ideia que o apóstolo Paulo tem com um atleta. Imagine, na época que o apóstolo Paulo escreveu, as Olimpíadas já eram uma realidade na Grécia, anterior a ele. Então nós tínhamos lá os esportes daquela época. Eu não sou especialista para afirmar aos irmãos qual eram as modalidades. As Olimpíadas vão acontecer agora, está próximo, daqui a uns 20, 30 dias, vai ser no Japão, né, em Tóquio. Nós vamos ver várias modalidades, todo ano aumenta uma modalidade sai, eu não sei quais eram as modalidades, mas vamos pensar naquilo que talvez seja mais tradicional na Olimpíada. Aqueles que vão correr ou uma maratona, ou os 800 metros, ou os 1.500 metros rasos, ou os 110 metros com barreira, seja lá qual for a especialidade. E eles passam, então, anos a fio, trabalhando o corpo. Como ele diz lá em 1 Coríntios, né, esmurrando o seu próprio corpo para alcançar o objetivo. E há um tempo atrás eu vi um vídeo muito interessante, uma compilação de atletas. Eu lembro de um que era uma corrida, eu não sei se era o Tour da França, não lembro agora, até parece aquele cenário, em que a linha de chegada estava bem pertinho, como está o André ali, ele aqui na bicicleta, não tinha mais como o segundo alcançá-lo, e antes de chegar na linha final, ele já levanta as mãos e começa a comemorar. Nisso que ele faz esse movimento, ele perde a velocidade, e agora sim, o que estava atrás consegue chegar. E ele termina chegando em segundo lugar. Por quê? Ele comemorou antes da hora. Por quê? Porque ele achou que a perfeição já tinha acontecido. Por quê? Pensemos agora também numa outra modalidade olímpica, na luta de boxe, porque ele baixou a guarda. A arrogância cresceu, ele baixou a guarda e levou um soco, não é? Talvez um direto de direita, talvez um gancho no meio do queixo que levou aquela pessoa à lona. Todas as vezes que a soberba, a vaidade, o orgulho, ou essa sensação de acharmos que nós atingimos a perfeição, ela se aloja no nosso coração. Sempre que nós começamos a pensar, imaginar e acreditamos nisso, que nós somos os donos da verdade, que nós conhecemos todas as coisas, que nós atingimos a perfeição, o orgulho vai crescer na nossa vida e nós vamos ser destruídos. E nós vamos ser derrotados. Porque nós vamos baixar a guarda. Porque nós vamos deixar de aprimorar aquilo que precisava ser aprimorado, porque nós estamos enganados, achando que não há mais o que melhorar. Porque os irmãos hão de convir, se eu atinjo a perfeição, o que é que precisa melhorar? Mais nada. Eu atingi o ápice. Não há o que melhorar. E aí nós precisamos compreender isso. Inclusive na nossa caminhada cristã, isso serve para todas as áreas da nossa vida, mas o foco aqui é para a caminhada cristã. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Você é um homem crente. Você é uma mulher fiel a Deus, temente ao Senhor, você lê a Bíblia todos os dias, você faz oração, você está engajado na igreja. Maravilha, louvado seja Deus por isso, mas não baixe a guarda. Não ache que você atingiu a perfeição. Não comemore antes da hora. Continue trabalhando com humildade no seu coração. Continue aprimorando a sua vida cristã. Continue buscando a perfeição é Cristo. Nós olhamos para Cristo, Ele é o autor, é o consumador da nossa fé. Nós estamos diante de Cristo, nós queremos ser iguais a Cristo. Nós sabemos que nós nunca atingiremos essa perfeição. Mas nós vamos trabalhar para isso. Se preciso for, nós vamos esmurrar o nosso corpo. Se preciso for, nós vamos engolir o nosso orgulho. Se preciso for, nós vamos subjugar as nossas vontades e os nossos desejos, a concupiscência da carne, mas nós queremos ser iguais a Cristo. Não caia na armadilha de pensar e de achar que você já atingiu a perfeição. O verdadeiro vocacionado é alguém que compreende a sua realidade. Eu sou alguém que está ainda em formação.
O verdadeiro vocacionado compreende e entende que a perfeição, a restauração completa da nossa natureza, do nosso ser, só vai acontecer quando nós estivermos na glória com o nosso Deus. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontecer, nós estamos trabalhando para melhorar. Nós estamos em trabalho constante de melhora. Nós estamos em trabalho constante de aprimoramento. Aprimoramento espiritual. Logo, quem vive em trabalho constante de aprimoramento espiritual não pode ter a presunção de imaginar, de pensar, de achar que já atingiu a perfeição. Não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição. Quem é que está falando isso, irmãos? Ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Então, se em algum momento você achou que atingiu a perfeição, você vai ser golpeado em algum momento. Você vai ser ultrapassado em algum momento. Você vai quebrar a sua cara em algum momento. Isso vai trazer decepção. Isso vai trazer tristeza. Isso vai machucar a sua vida e vai machucar a minha vida. Todas as vezes que nós perdemos esse foco, todas as vezes que nós baixamos a guarda. Meus amados irmãos, a compreensão ela é muito clara. Nós estamos em luta. Nós estamos em guerra. Vocês acham que Satanás dorme em algum momento? Vocês acreditam que o inimigo das nossas vidas vai nos dar um refresco de 10 anos, de 1 ano? Fica à vontade aí, eu não vou perturbar você, eu não vou tentar você. E se não bastasse, vocês acham que o pecado que existe na nossa natureza dá trégua? Faça uma avaliação da sua vida. Não sou eu quem vai afirmar isso. Se formos sinceros, se formos coerentes, se conseguirmos atingir uma avaliação correta da nossa própria existência, nós vamos afirmar sem nenhuma dificuldade que o nosso pecado é o nosso maior inimigo e que ele não descansa um minuto tentando nos afastar de Deus, tentando nos destruir. E eu não estou falando do pecado como um ser, como uma entidade, eu estou falando de natureza pecaminosa. Nós somos o nosso próprio inimigo. Nós precisamos estar alertas contra a nossa própria vontade, contra a nossa natureza caída. É uma luta constante. É uma luta que se dá nesse âmbito pessoal, íntimo do nosso ser, íntimo do nosso coração. A luta contra as tentações dessa vida, a luta contra a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a luta contra tudo isso, contra esse amor ao mundo e às coisas do mundo, numa perspectiva que é maior do que o amor que nós deveríamos devotar ao nosso Deus. É a luta de tentar sempre fazer com que, em primeiro lugar, na nossa vida, o reino de Deus seja buscado. As outras coisas são consequências disso. Essa é uma luta constante. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos em luta. Nós não podemos nos esquecer, meus amados irmãos, que a nossa luta muitas vezes não é contra carne e contra sangue. São potestades, são espíritos malignos, são forças horrendas, diabólicas que tentam nos destruir. Logo, nós não podemos esmorecer. Nós não podemos perder o foco, sob pena de sermos atacados, destruídos não, porque aquele que é de Jesus jamais vai ser destruído. Mas a gente pode sofrer mais, a gente pode sentir determinados golpes, porque por uma fração de segundo, a gente deixou que Satanás criasse, não é, um pensamento equivocado na nossa mente. Eu gosto muito daquela ideia, bem antiga, eu ouvi isso ainda adolescente, né, que nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Não é? Eu acho que essa é a luta. Eu acho que é constante, é diário. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre o verdadeiro servo de Deus, vocacionado, é que ele não pode ter essa pretensão espiritual de ter atingido a perfeição. O nome disso, talvez, o reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele usa essa expressão. O cristão é alguém insatisfeito com a sua realidade espiritual.
Insatisfeito em que aspecto? Eu preciso melhorar. Pensemos no atleta. Se o atleta achar que já chegou na perfeição, ele vai ser ultrapassado. Porque tem outro que vai dizer, eu posso mais. Eu posso correr mais rápido. Eu posso pular mais rápido. Eu posso nadar mais rápido. Eu posso melhorar esse movimento. Ainda não está bom como eu gostaria que estivesse. E a repetição e o treinamento, que eu sei que é cansativo para aqueles que assim precisam fazer, né? A gente vê a vida desses atletas aí, muitos deles, né, trazem inclusive mazelas para o seu próprio corpo por chegarem nesse extremo do corpo, chegando praticamente ao extremo. Tem algumas imagens fortes que a gente vê isso, né? De atletas praticamente não conseguindo chegar na linha, mas estão ali precisando melhorar o tempo, precisando avançar. Esmurrando o corpo, né? Lutando a luta contra a vontade. Eu ontem estava lembrando com Vitória à mesa, do tempo que Vitória fazia ginástica rítmica, GR, né, na escola, pequenininha, e ela entrou na equipe e tal, e eu lembro de uma competição que teve aqui lá no Colégio Marista, e uma menina da equipe, do colégio dela, né, na arquibancada, com um refrigerante do lado, né, uma coxinha ou uma batata frita, eu não lembro agora do outro, rolando lá a competição. Aí a escola tal ia se apresentar, e as meninas, joga argola e tal, não sei o que lá. E a outra lá era até meio gordinha, né, com um refrigerante. Aí a professora viu, rapaz. E deu um esbregue, como a gente costuma dizer, um carão. E a coitada começou a chorar, e eu entendi eu entendi naquele momento o conflito que estava no coração dela. Ela tem que fazer a opção. Ou a coxinha e a batata frita, ou ser atleta. Porque as duas coisas não combinam. Não dá para ser atleta à base de coxinha, refrigerante, x-tudo. Aumenta o cardápio aí, Caio, para no final a gente começar a pensar onde vai ser o lanche, né? E a coitada da menina lá, criança ainda, né? Chorando com a coxinha na mão, eu comecei a rir, porque era uma cena até engraçada. Ela entendeu, eu acho que ela entendeu o que a professora falou, e a professora, como técnica, tinha que dizer isso. O técnico precisa tirar o melhor do atleta. Ela está formando atleta. Mas ela queria comer a coxinha. Ela queria o refrigerante. A coxinha com bastante maionese e ketchup, né? Só que não é compatível. Os irmãos compreendem a necessidade de melhora. E que essa necessidade passa por essa insatisfação no sentido de que precisa e pode ser melhor. Eu só faço uma pergunta para você nessa noite, nesse ponto. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você acha que está ótimo? Você acha que está tudo bem? Você acha que você atingiu o ápice da sua vida espiritual? Será que ela pode ser aperfeiçoada? Será que ela pode ser melhorada? Se você pensar que já atingiu, se você pensar que já está perfeita, ela não vai ser aperfeiçoada. Você está caindo numa grande armadilha. Mas o apóstolo Paulo continua tratando aqui, falando, né, que ele prossegue para conquistar aquilo que também foi conquistado para ele por Cristo Jesus. Aí a gente volta lá para 1 Coríntios, né? Eu vou prosseguindo para o alvo, para a linha de chegada. Numa corrida, apenas um ganha, né? Eu nunca esqueço de uma fala do Nelson Piquet, quando o filho dele, que se tornou corredor também, né, chegou numa corrida, não lembro qual, em segundo lugar. E o menino veio feliz da vida, né? Conseguiu o segundo lugar. E ele disse, olha, numa corrida de automóvel, o segundo lugar é o primeiro a perder. Então você não ganhou absolutamente nada, você foi o primeiro que perdeu. Porque só um é o campeão. Essa é a rigidez do esporte. É isso que separa o espírito dos vencedores e daqueles que querem só curtir, competir, ser legal, infelizmente. Eu tenho percebido isso já há alguns anos. Houve uma mudança de consciência na nossa educação, na nossa sociedade, onde medalhas não são mais dadas por honra ao mérito.
Lembra daquela medalhazinha que vinha escrito honra ao mérito? A medalha hoje é dada para o menino não chorar e para a mãe não reclamar. Então quem ganha medalha? Todo mundo. Todo mundo. Tá certo? Mas foi o primeiro, não importa. O menino vai chorar, porque ele viu o amiguinho com a medalha. E a mãe vai cobrar, porque ela pagou a inscrição e quer que o filho dela tenha uma medalha também. Então, para ninguém ter problema com ninguém, dá a medalha para todo mundo. E aí nós formamos o quê? Nós formamos pessoas que acham que são perfeitas, mas que não são. Percebe? Como nós estamos formando pessoas fracas, pessoas que não conseguem se superar. Aí lá na frente o mundo vai agir diferente, viu? Porque o mundo não vai ter medalha para todo mundo, não. Nessa seleção natural que existe na vida, o mundo vai cobrar um preço muito caro e vai ter um momento em que o filho vai chorar, vai fazer birra, vai fazer bico, vai espernear e não vai adiantar de absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas veja, é preciso entender e compreender aqui, para que a gente atinja e alcance esse objetivo, nós precisamos, irmãos, trabalhar com dedicação, nós precisamos trabalhar com determinação, nós precisamos trabalhar com disciplina. Essas são características de qualquer atleta. Na realidade, a gente já vê isso aqui no texto de Filipenses, não é? Quando ele diz que ele vai, não é, alcançar, ele vai buscar. Veja, irmãos, verso 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quem é que está prosseguindo para o alvo? É ele. É o apóstolo Paulo. Não é ninguém que está carregando ele no colo, não. Não é papai e mamãe que está dando um jeito para que ele ganhe uma medalha. É preciso atitude da nossa parte. E no que diz respeito à vida espiritual, essa atitude precisa ser nossa também. Nós precisamos ter a atitude de buscar a Deus se nós entendemos que isso é o melhor para a nossa vida. Desculpa, se você não entende isso, meus pêsames. Você está num péssimo caminho. A chegada não vai ser algo bom para você. Mas se você compreende hoje que não existe nada mais interessante a se fazer nesta vida do que seguir a Cristo, se você entende hoje que o melhor caminho a ser seguido é entregar a sua vida, você precisa ter determinação, você precisa ter dedicação, você precisa ter disciplina. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós vamos enfrentar conflitos com relação a isso. Lembre-se, eu citei hoje pela manhã, repito aqui à noite, da parábola do semeador. Lança lá à beira do caminho, às vezes não cria raiz, os espinhos, as coisas da vida tiram o foco, as aves vêm e roubam aquilo. Existem pessoas que, é que nem carro velho, a gente costuma dizer, né? Só tem arranque. Bora fazer isso, bora, maravilha. Mas aí não consegue concluir o que começou. Porque para que a gente conclua aquilo que a gente começou, a gente precisa ter determinação. Nós precisamos nos dedicar àquilo. A salvação cai do céu, vem do alto. Mas ela é aperfeiçoada através da nossa santificação cotidiana e diária. E para nossa santificação se faz necessário dedicação. A dedicação, a determinação, a disciplina, são coisas que estão relacionadas, meus amados irmãos, ao cotidiano, ao dia a dia. E não é uma coisa teórica. Porque por mais que a teologia, a teoria bíblica seja algo fantástico, e é ela quem nos guia, é ela quem nos orienta. Tentando trazer um exemplo muito prático. Nós sabemos a bênção que é, teoricamente falando, a oração. Mas nós só vamos desfrutar dessa bênção se nós orarmos. Os irmãos estão entendendo? E aí, nós não oramos na teoria. Nós oramos orando. Tem que fazer. Tem que agir. Não adianta cercar de teoria, disso, daquilo, outro. Parece, e você já deve conhecer alguém assim, talvez até dessa nova geração. Deixa eu falar aqui, talvez para os homens. A turma aí do futebol. Na minha época era assim.
Vamos lá, vamos jogar futebol. Se chegasse um cara com caneleira, com meião novo, com a melhor chuteira, geralmente perna de pau. O menino que não tinha nem tênis para jogar, esse era o bom de bola. Concordam comigo aí, a turma que brincou na infância na rua, que jogou bola? É que nem aquele menino, ó, pai, eu quero andar de skate. Cotoveleira, capacete, eu não sou contra as proteções não. Me entende o que eu estou dizendo? Não é fala contra, não estou falando contra não. Eu quero aprender a andar de patins. Primeira cotoveleira, capacete, joelheira. O menino vai enrolado. Não pode cair, coitado do neném, da mamãe e do neném do papai. Aí vem um menino que não tem joelheira, que não tem caneleira, que não tem cotoveleira, que não tem capacete, que às vezes constrói o próprio skate. E dá um caldo no outro, o outro não sabe nada e fica ali todo arrumadinho, todo bonitinho. Sabe por quê? É muita teoria. Eu fui lá, como no Google, vamos para os editoriais, como andar de skate. Aí tem um cara ensinando. Se você não botar o pezinho lá no skate, se você não encarar para dropar lá na rampa, você pode até aprender os macetes. Eita, a rampa é alta, né? Como é que a gente faz para dropar aqui? Olha, pega a dica. Você tem que botar o seu corpo para frente. Você tem que ter coragem. Olha que coisa interessante. Eu não sei quantos aqui já andaram de skate e já tiveram a sensação de dropar numa rampa. Você está aqui na quina da rampa, com o skate aqui, aí você olha, aquele negócio é alto. E geralmente a rampa é uma rampa, no início dela, bem reta, às vezes até menos zero, né? Vai um pouquinho para trás. Se você tergiversar, botar o corpo para trás, lona. Você tem que botar o corpo para frente, ter coragem e dropar. Se você fizer isso, maravilha. Você vai sentir a sensação boa. Agora foi preciso botar o pé na frente, foi preciso ter a coragem de dropar, foi preciso fazer o que tinha que ser feito. Só uma pequena observação, eu estou falando porque quando inauguraram a praça do skate na Ponta Verde, há uns 30 anos atrás e um pouquinho, eu me aventurei no esporte. E eu levei muita queda, mas aprendi a descer. Hoje, eu não tenho coragem de subir no skate parado. Mas naquela época, eu fiz isso. A turma mais antiga, nós andávamos de bicicleta. Não precisava de instrutor, é isso que eu estou dizendo, não precisava de capacete, não precisava dessa teoria toda. É muita teoria e pouca prática. Transponha isso para a vida espiritual. Está conseguindo fazer esse link para a vida espiritual? Então é muita teoria às vezes. Seja ela ortodoxa ou não. Se é ortodoxa, ótimo, siga a ortodoxia, eu sigo a ortodoxia, mas sem a ortopraxia, do que serve a ortodoxia? Sem a prática, sem o cotidiano, do que serve a teoria? Os irmãos estão compreendendo? Então é preciso dedicação, essa dedicação é o cotidiano, são as ações, é o dia a dia. E é preciso determinação, sabe por quê? Porque vai ter momentos na nossa caminhada cristã, vai ter momentos na nossa vida espiritual que o velho homem vai assumir, que o velho homem vai querer aparecer, que vozes vão dizer, não faça isso, que nós vamos ficar desanimados, que nós vamos ter sono, que nós vamos ficar impacientes, que nós vamos estar cansados. E se a gente não tiver a determinação, nós não vamos chegar lá. Imagine se os atletas só treinassem no momento em que o tempo tivesse favorável. Está chovendo, está frio, não, aí não vou treinar hoje não. Está quente demais, não vou também treinar hoje não. É preciso enfrentar a tempestade, a chuva, é preciso enfrentar o calor. E nós enfrentamos isso como? Com determinação. Eu não sou exemplo de determinação física para ninguém. Eu estou usando aqui os exemplos e a metáfora do físico porque o próprio apóstolo Paulo trata dessa perspectiva. Mas o nosso foco aqui, o nosso objetivo é a vida espiritual. Mais uma vez eu pergunto, você tem sido determinado em melhorar a sua vida espiritual? Você tem sido dedicado em melhorar a sua vida espiritual?
Você tem trabalhado, de fato, nessa perspectiva de ter uma vida disciplinada espiritual? Se é para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, isso vai fazer bem. Se é para ir para a igreja, vamos fazer o que tem que ser feito, isso vai fazer bem, isso vai fazer e trazer crescimento à minha vida espiritual, mesmo no dia que eu não estiver com vontade. Mas eu preciso ter determinação, porque eu quero melhorar, porque eu entendo, e aí volta lá o ponto atrás, que eu não sou perfeito ainda, e que eu preciso aperfeiçoar. E se eu preciso aperfeiçoar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ter determinação. E eu preciso me dedicar, ter determinação, e me caminho aqui para o final, tendo um propósito de vida, tendo um objetivo de vida. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, eu corro não sem meta. Veja, para o final da corrida tem a linha de chegada. Meus amados irmãos, quem não sabe para onde ir, não chega a lugar nenhum. Os irmãos conseguem compreender isso? Às vezes na nossa vida nós estamos nessa situação, rodando para um lado para o outro, que nem barata tonta. Depois de uma xiringada de veneno que você dá nela, fica rodando, consegue nem fugir, porque nós não sabemos para onde nós vamos. E aí quem não sabe para onde ir? Eu sou determinado, mas determinado para ir para onde? Eu quero me dedicar, mas me dedicar para fazer o quê? Com que objetivo? Na realidade, eu deixei por último, mas o objetivo ele vem antes da determinação, ele vem antes da disciplina, ele vem antes da dedicação. É o propósito, é o objetivo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e aí aqui é uma grande lição também, né? Olhar para frente, o progresso, sem ficar remoendo o passado desnecessariamente, e avançando para as que estão diante de mim. Olha a expressão aqui, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo a ser atingido. Sem essa história de não estabelecer a meta e de quando atingir a meta, dobrar a meta. Esquece isso. Nós precisamos ter uma meta. Nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos ter um objetivo na nossa vida. Mais uma vez eu faço uma pergunta para você. Você sabe para onde você vai? Você é um navio que tem um destino? Ou é um navio que está à mercê de qualquer tipo de vento? Se for para o norte, vai para o norte. Se for para o sul, vai para o sul. Se for para leste, vai para leste. Se for para oeste, vai para oeste. O verdadeiro vocacionado, ele não só sabe de onde veio, mas ele sabe para onde vai. E ele não arreda o pé dos seus objetivos. Ele não perde o foco, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que meu Salvador vive. Eu sei que Ele morreu por mim. Eu sei que Ele me salvou. Eu sei que Ele é o único caminho que vai me conduzir a Deus e eu quero chegar lá. Eu até sei que eu não vou chegar lá pelo meu esforço, mas eu quero chegar lá. Eu até sei que chegar lá passa pela graça de Deus agindo na minha vida, mas eu quero chegar lá. Eu quero. É o meu objetivo. Então, tudo aquilo que eu construo na minha vida, eu construo nessa perspectiva. É por isso que numa visão reformada da vida e da existência humana, nós lidamos com a perspectiva de que o trabalho é algo abençoado na vida do ser humano, desde que o nosso trabalho exista para a glória de Deus. Desde que o nosso trabalho, as nossas ações, a nossa função exista para atingirmos esse alvo. Glorificar o nome do Senhor, produzir uma vida mais santa, estarmos mais próximos de Cristo, nos aperfeiçoarmos na palavra. Então, quando você planejar os seus dias, sejam eles do presente, sejam eles do futuro, planeje nessa perspectiva. Ah, pastor, mas eu nunca fiz isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ah, pastor, mas lá atrás não deu certo isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
Vocês sabiam que tem algumas pessoas que a gente tem que repetir isso todo dia para ela? Fica nesse rói-rói, fica nesse puxa-estica. Não, e antes? E mês passado? Não, e ano passado? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para frente. Nós andamos para frente, nós não somos caranguejo. Nós não somos caranguejo, não. Nós andamos para frente. Nós temos que melhorar. Nós temos que progredir. Nós temos que nos aperfeiçoar. E por onde passa isso? Passa primeiro pela certeza de que nós não somos tão bons. Passa por ter um alvo e um objetivo. E passa pela de Deus. Mas a vitória é certa. Eu precisava dizer isso para você nessa noite. A vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.